Marcos, capítulo de número 5, versículos 18, 19 e 20. Marcos, capítulo 5, versículos de número 18, 19 e 20. Prometo que vou tentar ser o mais sucinto possível, não quero te cansar, tá bom? Marcos, capítulo de número 5, versículo 18, 19 e 20. Quem achou, diga amém. Minha versão é um pouco diferente, mas a essência do texto é a mesma. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído por espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou-o, dizendo: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado ao teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Se você crê nesta palavra, dê um grito de glória a Deus. Queria que você redobrasse a sua atenção agora. Eu quero pregar debaixo de um tema essa noite, e eu queria que você me ajudasse a dizer esse tema para quem está do seu lado. Diga para alguém assim: acalme-se. Não, desse jeito ele vai continuar desesperado. Diga: acalme-se. Agora diga assim: o domínio do inimigo vai perder força. Agora escuta aqui rapidinho. O texto de Marcos 5 nos conta a história de um homem que está terrivelmente possesso por demônios. A situação desse homem não é ruim só fisicamente, mas psicologicamente e espiritualmente. É um homem que perdeu. Só do homem, mas do ambiente que ele está inserido. E essas entidades malignas, como você bem sabe, elas mandam e desmandam em Gadara. O texto nos dá alguns detalhes sobre a ação maligna da vida daquele homem. Adonias, e qual é a ação maligna na vida desse homem? A primeira é que ele morava nos sepulcros. E a gente sabe que sepulcro não é lugar de gente viva. Sepulcro é lugar de gente morta. Só que o maior problema começa aqui. Por quê? Porque esse homem não morreu. Esse homem está vivo. Só que a obra do inimigo na vida dele faz com que ele habite, com que ele more em sepulcros. E eu só habito, eu só moro aonde eu me sinto confortável. Sim ou não? Sim ou não? Então a obra do diabo é fazer com que esse homem se sinta confortável em um lugar que é dominado pela morte. Vou de novo para alguém pegar. A ideia do diabo é fazer com que esse homem se sinta bem e se sinta confortável em um lugar que é dominado pela morte. Esse homem faz dos sepulcros a sua moradia. Ele faz dos sepulcros a sua habitação, gente. Isso aqui é muito sério. Olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que esse homem não podia ser preso nem com cadeias, porque ele fazia as cadeias em pedaços e os grilhões em migalhas. Ele era aprisionado pela falsa sensação de liberdade. Adonias, explica isso.
Explico, pastor Eduardo. É porque alguém prendia o homem, só que ele era tão forte que ele arrebentava as cadeias. E na mente do homem, ele pensava: ninguém pode me prender, porque eu sou dono da minha própria liberdade. Mas mal ele sabia que todas as vezes que ele arrebentava as correntes, ele só demonstrava o quão aprisionado ele estava. É uma falsa sensação de liberdade, mas que o aprisionava dia após dia. E lá vai um recado de Deus para a vida de alguém essa noite: não faça de sua liberdade o maior motivo de sua prisão. Vou liberar de novo porque alguém precisa crer nisso. Não faça de sua liberdade o maior motivo de sua prisão. Porque tem gente que está aprisionado porque foi livre demais. Eu preciso liberar isso. O céu está dizendo: cuidado com o nível de liberdade que você atinge, porque pode acabar aprisionado em certas coisas. Escuta isso aqui. O que o pessoal de Gadara não entendeu é que aprisionar esse homem nunca adiantaria. Por quê? Porque ele já estava aprisionado. Alguém quer prender por fora, mas não entendeu que ele já estava preso por dentro. E lá vai a palavra para alguém: não tente resolver de forma externa problemas que são internos. Vou melhorar para alguém: não tente resolver de forma carnal problemas que são espirituais. Porque ao invés de melhorar, tu só piora. Se você entender que o problema é espiritual, para de querer lutar com as tuas armas. Corre para a oração. Corre para o joelho. Corre para a vida espiritual. Calma que vai chegar a parte do glória a Deus, mas eu preciso que você entenda isso. Escuta isso aqui. Alguém não está entendendo e está tentando prender aquilo que deveria ser liberto. Alguém está tentando aprisionar. Está dizendo: está trazendo muito problema, vou prender. Só que o homem não precisava ser preso. O homem precisava de libertar. E alguém não entende, gente. E o Evangelho de Lucas vai dizer mais. O que diz, Adonias? Diz que ele andava nu e que os espíritos o impeliam para deserto, gente. Ou seja, só anda nu quem está fora de si. Adonias, e por que os espíritos levavam ele para deserto? Porque deserto é sinônimo de solidão. Os espíritos queriam que ele ficasse cada vez mais solitário e afastado da sociedade. Por quê? Para ele não ter chance de ser ajudado por ninguém. Para ele ficar sozinho e viver uma vida miserável, gente. Os demônios levavam ele para o deserto. E o texto diz que ninguém podia amansar esse homem. Ninguém podia dominá-lo. Ele era incontrolável. E você acha que já está ruim, né? Vai piorar. Porque o texto diz que ele andava de dia e de noite pelos sepulcros, clamando, gritando e ferindo-se com pedras. Agora monta essa ideia na sua cabeça e aqui eu começo a pregar. Esse homem andava nu para cima e para baixo. E agora o texto dá um detalhe interessante, porque diz que ele se feria com pedras pontiagudas. Então esse homem não tem uma aparência muito boa. Esse homem é todo cortado. Esse homem é todo machucado. Ele só anda sangrando para cima e para baixo. O corpo dele está destruído. Alguém olha para ele e não reconhece mais o homem que ele foi um dia. Por quê? Porque ele está descaracterizado, a identidade foi embora. É isso que o diabo faz com alguém que dá legalidade para ele trabalhar. Ele arranca a identidade. Esse homem, se houvesse espelho naquela época, não sei se já havia, pastor, mas se tinha, é certeza de que esse homem olhar no espelho não ia reconhecer a figura que ele ia ver diante do espelho, porque o diabo tinha acabado com a identidade dele. E alguém talvez está olhando para mim e está dizendo: Adonias, até entendi onde você quer chegar, mas esquisito, né? Concordo com você, é esquisito.
Como é que um homem que se fere há tanto tempo não morre? Como é que um homem que sangra há tanto tempo não morre? A gente precisa entender que existem entidades, potestades, demônios que não querem matar. Eles se alimentam de miséria. Vou de novo, hein? Existem demônios que se alimentam de miséria. Adonias, por quê? Porque morto não tem expectativa de vida. Alguém ligou, né? Morto não tem expectativa de nada. Então qual é o plano do diabo? Arruinar os planos de quem está vivo. É por isso que não mata. Porque se matasse seria fácil. Pastor Eduardo, no culto que o Theo lançou o livro aqui, ele disse algo muito importante. Lembrou daquele menino lunático. Jesus está descendo do monte e o pai do menino vem desesperado dizer: Jesus, preciso que o Senhor me ajude. Por quê? Meu filho, o diabo pega ele, faz ele convulsionar, joga por terra, joga na água, joga no fogo. Jesus pergunta: desde quando isso acontece? O pai diz: desde a infância. Peraí, o menino está caindo na água, está convulsionando, está caindo no fogo desde a infância e não morre? É porque o plano do diabo não era matar, era fazer viver na miséria. O plano do diabo é: você está vivo, mas quem manda na tua vida sou eu. Você está vivo, mas só vai chegar onde eu permitir. Você está vivo, mas só vai entrar na porta que eu deixar. Quem vai dar a última palavra na tua vida sou eu. Não vai morrer, mas vai viver uma vida miserável. Não vai morrer, mas não vai ter expectativa de vida. E talvez esse é o plano do diabo com pessoas que entraram por essa porta. O diabo talvez está olhando e está dizendo: não vai desviar, mas vai continuar vivendo uma vida sem propósito. Não vai ser ceifado pelo adversário, mas vai continuar na mesma vida monótona de sempre. Só que eu gosto disso aqui, porque enquanto o diabo está pensando que tem o controle da vida de alguém, tem um Jesus do outro lado da margem, olhando para os discípulos e dizendo: passemos para o outro. Os discípulos não sabem para quê, mas Jesus sabe. E Jesus está tão tranquilo naquilo que ele vai fazer, que ele aproveita para dormir. E o diabo talvez pensa: já que Jesus está dormindo, vou atormentar os discípulos que eles não chegam. Se eles não chegarem, o homem não é liberto. Se o homem não for liberto, eu continuo dominando. Só que Jesus está dormindo, gente, e se levanta uma grande tempestade. Os discípulos lutam, mas vê que não vão ter sucesso. Eles correm para Jesus e dizem assim: Jesus, o Senhor não se importa que a gente morra? Jesus levanta e diz assim: vocês têm pouca fé, né? Jesus diz assim: vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Tá bom para vocês? Aí os discípulos que vivem com Jesus dizem assim: que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Os discípulos andam com Jesus, mas parece que não conhece, pastor. Aí a tempestade passa. Quando a tempestade passa, Jesus vai chegar do outro lado. E eu preciso dar uma informação aqui. Esse homem não tinha mais. Os olhos da sociedade, talvez a sua própria família, esse seria o estado terminal de sua vida. Alguém talvez tivesse conformado que esse homem findaria seus dias debaixo da opressão de demônios. Adonias, o que é opressão? Vem do verbo oprimir. E o que é oprimir? É dominar mediante força ou violência. A sentença geral na vida desse homem era de morte, porque o mesmo não morreu, mas vivia como se estivesse morto. O homem que foi são agora não mais existia. O que existia agora, Adonias? Uma marionete manipulada por uma legião de demônios. E alguém talvez olhou o pastor Eduardo e disse assim: dominado por demônios, vai morrer nessa situação. Dominado por demônios, não tem expectativa de vida.
dominado por demônios, esse aí não vai viver mais nada do que ele um dia projetou que poderia viver. E eu gosto disso aqui, porque se eu tivesse no lugar de alguém que olhasse para o mesmo cenário, talvez eu ia pensar a mesma coisa. Só que todas essas especulações faziam até sentido, porém, só até Jesus decidir pisar na cidade de Gadara. Adonias, melhora para mim entender. Existem sentenças que só se sustentam na ausência de Cristo. E eu vou melhorar para alguém. Existem palavras de maldição que só permanecem de pé na ausência de Cristo. Porque quando Cristo resolve pisar, toda a sentença é obrigada a cair por terra. Eu vou começar, pegue na mão de alguém por gentileza, pegue na mão de alguém por gentileza e diga para alguém assim: quando Cristo pisa no ambiente, toda obra do maligno perde força. Eu não sei quem vai crer nessa palavra, mas lá vai a palavra que eu vim para liberar para alguém. 1 João capítulo de número 3, versículo de número 8, vai dizer que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu gosto disso aqui, porque o texto vai dizer que ele se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Eu não vim dizer para alguém que ele veio desfazer uma obra. Eu não vim dizer para alguém que ele veio desfazer duas, veio desfazer três, não. Eu vim dizer que ele veio desfazer todas. Ele veio desfazer todas. Ele veio desfazer todas. Adonias, o que é que isso quer dizer? Se tiver obra do diabo contra a tua vida, na segunda ele desfaz. Se tiver na terça ele desfaz. Se tiver na quarta ele desfaz. Se tiver na quinta ele desfaz. Eu vim dizer para a fonte de água viva essa noite que toda obra do diabo vai ser obrigada a cair por terra, porque Jesus essa noite decidiu pisar na terra. Escuta, Jesus decide pisar, a gente chega, ó. Quando Jesus pisa, o endemoniado vê Jesus de longe e ele corre e adora. Ele vê Jesus de longe. Olha o que o texto está dizendo: o endemoniado vê Jesus de longe e corre e adora. Jesus não precisa se apresentar. Entendeu, né? Jesus não precisa pisar, pastor Eduardo, e dizer: cheguei. Jesus não precisa pisar e dizer: estou aqui, hein? Sabe que eu sou mais poderoso do que você, mete o pé. Não. Jesus só pisa. Por quê? Porque Jesus sabe a autoridade que ele tem. E a autoridade é tão grande que mesmo sem Jesus chamar, se tiver três ligado para dar um grito de glória, mesmo sem Jesus chamar, o endemoniado sai dos túmulos e se apresenta diante de Cristo. Adonias, por que o endemoniado sai do túmulo e se apresenta diante de Cristo? Lá vai. É porque quando Cristo resolve pisar no ambiente da nossa aflição, toda obra do maligno é obrigada a se revelar. Alguém creu ali, eu vou liberar de novo. Você está pensando que tem obra do maligno que vai ficar escondido dentro da tua casa? Vai não, porque Jesus decidiu pisar hoje. Ele está dizendo: fica tranquilo, porque tudo aquilo que está oculto eu vou revelar. Não vai ficar nada debaixo dos panos, não vai ficar nada debaixo do tapete. Jesus está dizendo: eu pisei hoje para revelar as obras do maligno. E o melhor é agora. Olha, o diabo vai querer dar aula de escatologia para Jesus. Ele vai dizer: já veio atormentar a gente antes do tempo? O que o diabo está dizendo é: eu não previa que você ia chegar agora. Só que Jesus é assim. Ele gosta de surpreender o adversário. O adversário está pensando: vou dominar a casa dela até o fim de 2025. Só que Jesus pisa lá hoje para dizer: cheguei, hein? O diabo está dizendo: antes do tempo. Jesus vai responder: antes do tempo não, eu venho no tempo que eu quiser, o tempo é meu. Você projetou que ia dominar até tal dia, mas como o tempo é meu, eu chego na hora que eu quiser, faço na hora que eu quiser, expulso na hora que eu quiser. Sou eu. Escuta, aí ele diz assim: já veio nos expulsar antes do tempo. Como eu gosto disso aqui.
O texto diz, pastor Eduardo, que o demônio adora. Adonis, o demônio adora, mas não é adorar como a gente. A gente levanta a mão da glória, marcha. Só que o demônio adorando é diferente. Por quê? O adorar aqui é reconhecer a autoridade. Vou melhorar para alguém? Jesus chegou e o diabo pensando, até hoje eu mandava nesse território, mas chegou alguém que tem mais autoridade do que eu. Até hoje eu mandava nessa casa, mas hoje pisou alguém que tem autoridade para me repreender. Como eu gosto disso aqui, gente, porque o texto lhes faz parecer que o domínio de Gadara está inteiramente na mão do homem. Só que quando Jesus chega, a gente percebe que todo o domínio do diabo está debaixo da autoridade de Cristo. É mesmo, Adonias? E é por isso que eu vim dizer para alguém hoje aqui. Não tenha medo da investida do diabo contra a tua casa. Por quê? Porque ele só vai até onde Deus deixar. Ele só vai fazer o que Deus permitir. Vai tocar aqui, vai tocar ali, mas quando Deus decidir puxar a corda e dizer chega, não vai fazer mais nada. Jesus está falando com gente aqui. Escuta. Aí Jesus chega, gente, e ele reconhece quem é Cristo, e eu corro para encerrar. Ele reconhece quem é Cristo e suplica para que Cristo não o atormente. Isso aqui me arrepia. Por que o diabo está suplicando para que Cristo não atormente? É porque Jesus já desce do barco, apontando o dedo na cara do diabo e dizendo, saia deste homem, espírito imundo. Eu não sei se alguém vai crer nessa palavra, mas isso aqui é profético. Se eu fosse você, eu pegava. Porque você percebeu que Jesus não foi para conversar? Você percebeu que Jesus não foi para ver se ele poderia fazer algo? Jesus já chega com um propósito pré-determinado. E qual é o propósito? Eu não atravessei a margem para vir conversar com o demônio. Eu não atravessei a margem para ver o estado do homem que está endemoniado. Eu só atravessei a margem para expulsar esse espírito maligno que está tirando a expectativa de vida de alguém. Já que alguém levantou a mão lá atrás, eu vou liberar essa palavra com mais autoridade. Você está pensando que Jesus vai pisar na terra da tua aflição para conversar com o demônio? Ou só para ver se ele vai poder fazer alguma coisa? Eu vim liberar para alguém essa noite na fonte de água viva, que Jesus vai pisar na terra da tua aflição e vai dar ordem para aquilo que te aflige começar a bater em retirada. Como ele disse para o gadareno, saia desse homem espírito imundo. Essa noite Jesus pisa na terra da tua aflição para dizer, saia dessa casa potestade maligna, saia desse casamento espírito de contenda, saia desse quarto espírito da depressão. Alguém já levantou a mão lá atrás, então eu libero com mais autoridade. Jesus essa noite está pisando dentro da tua casa e está dizendo, hoje você vai bater em retirada. Espírito maligno vai perder força hoje, depressão vai perder força hoje, síndrome do pânico vai perder força hoje. Porque Jesus da glória, me guarda, pegue na mão de alguém, eu estou sentindo autoridade. Pegue na mão de alguém, por gentileza, e libera essa palavra. Diga para alguém, Jesus está dando ordem para aquilo que te atormenta hoje. Diga para alguém, Jesus está dando ordem para aquilo que te atormenta. Eu não sei o que tem te atormentado até hoje, mas eu vim profetizar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Toda potestade maligna vai bater em retirada hoje, porque Jesus pisou. Uou! Ela é mandaravachúria. Jesus da glória, eu estou sentindo autoridade. Eu vou começar. Levante a mão bem alto, porque o céu acabou de falar comigo. O céu disse para mim, Adonias, diga para a fonte de água viva levantar as mãos e liberar 30 segundos de glória, porque enquanto a igreja abrir a boca, eu vou mandar a potestade embora da casa de crente. Vai ter muita coisa que vai mudar. Esse ambiente de morte não vai prevalecer. Ela é mantera revarachandarábia. Meu pai.
Eu estou todo arrepiado aqui, o céu está falando comigo, Tayane. O céu está falando para mim, Adonias, enquanto a igreja está glorificando, eu estou mandando o espírito do suicídio bater em retirada agora. Eu estou mandando o espírito da depressão bater em retirada agora. Você não vai viver mais oprimido, porque Jesus resolveu pisar. Isso é barulho de gente que sabe que quando Jesus chega não tem para o diabo. Isso é barulho de gente que sabe, a partir de hoje a opressão do inimigo acabou dentro da minha casa. Quem manda na tua casa não é Maria Mulambo. Quem manda na tua casa não é preto velho, branco velho, amarelo velho. Quem manda na tua casa é Deus. Jesus é o dono da tua casa. Oh Jesus, eu vou liberar essa palavra. Isso, pega na mão de alguém, libere para alguém, diga assim: Jesus é o dono da tua casa. Diga para alguém: Jesus é o dono da tua família. Jesus é o dono dos teus projetos. Jesus é o dono do lugar. É Ele que manda. Jesus. Estou tentando segurar, mas tem um mistério de Deus para ser desenrolado aqui. Eleva-se antareremaia. E camantaravacheia. Elemantara proma na cantara revara xandarábia. Jesus. Escuta mais um pouquinho. Escuta. Escuta. Quando Jesus chega, os demônios suplicam para não serem enviados para fora da região. Adonias, se eles estão dominando o homem, por que eles suplicam para não serem enviados para fora da região? Porque lembra que eu disse, eles não dominam só o homem, eles dominam a região. Adonias, e demônio domina território? Sim. Existem demônios que são territoriais. Ou você não sabia disso? Adonias, só acredito se você me provar. Vou te provar. Se você não viveu isso, você conhece alguém que vive. Tá bem o dia todo, varrendo a sala, lavando louça, tomando banho. Deixa entrar no quarto, para você ver se a vontade de se automutilar não vem. Para você ver se o espírito da depressão não aperta. Tem gente que é diferente, no quarto tá bem, mas entra no banheiro, debaixo do chuveiro, aproveita para chorar. Não sabe nem por que está chorando, pastor Eduardo. Só sente a opressão e chora. E eu estou pregando para gente que veio aqui assim. Vem para os cultos, sente Jesus, chora, se emociona, fala, tem línguas aqui dentro, mas só Jesus sabe a opressão que você vive dentro da tua casa. Porque tem demônio que não sai de lá para te acompanhar para cá, porque aqui ele não entra. Mas ele fica ali na porta, dizendo, pode marchar aí, pode chorar aí, pode se emocionar aí. Quando entrar dentro do teu quarto, eu vou te oprimir de novo. Só que eu estou debaixo de uma palavra para liberar para alguém. Aquele demônio que te oprimiu até hoje vai ter que fazer as malas para bater em retirada.
Adonias, por quê? É simplesmente pelo fato de que Jesus resolveu pisar na terra da tua aflição hoje. E faço minhas as palavras do pastor Eduardo que me antecedeu. Ele disse aqui que se o teu inimigo vier por um caminho, Jesus já preparou 7 para ele bater em retirada. E lá vai a palavra para alguém. Curiosamente, os dias da semana são 7. Eu não sei quem vai pegar, mas o céu está dizendo, não precisa se preocupar. Por quê? Porque o inimigo não vai ter outra alternativa a não ser fugir na segunda, fugir na terça, fugir na quarta, fugir na quinta, fugir na sexta, fugir no sábado e fugir no domingo. O que eu vim dizer para alguém é, em nenhum dia da semana o céu vai dar legalidade para esse espírito maligno agir dentro da tua casa. Ele vai ter que escolher um dos 7 caminhos para bater em retirada. Só tem essa escolha. Vou correr para encerrar. Escuta, os demônios vão deixar o homem, mas não querem perder território. Como eles não querem perder território, eles olham para Jesus e dizem assim, Jesus, deixa a gente entrar nos porcos. Ih, queria 3 para crer. Jesus deixa. Por quê? Porque Jesus sabe que o comércio da cidade gira em torno da venda de porcos. E porco é o que, gente? Coisa imunda. Sim ou não? Tem alguém que está lucrando com coisa imunda. Vou pegar esse gancho, até porque coisa imunda faz lucrar, tá? É por isso que tem muita gente hoje em dia que não gosta de libertação, porque está feliz lucrando com aquilo que é imundo. Mas isso aqui é assunto para outro dia. Depois eu falo sobre isso, deixa para lá. Só que Jesus foi para a cidade não para libertar o homem. Eu vou me dar liberdade. Jesus foi para a cidade para iniciar uma libertação na cidade, através do homem. Jesus não pensou só em uma pessoa. Jesus atravessou para dizer, eu vou pegar o pior da cidade. Jesus poderia pegar alguém em condição muito melhor. Só que Jesus atravessou para dizer, aquele que ninguém dá nada, aquele que alguém diz que vai morrer numa situação miserável, é atrás desse que eu vou. Vou pegar o pior da cidade e vou transformar no primeiro evangelista que a cidade vai ver. Escuta isso que eu preciso correr. Os demônios entram nos porcos e os porcos se suicidam. Quando os porcos se suicidam, isso significa prejuízo para a cidade. Sim ou não? Alguém está tão acostumado a lucrar com porcos que troca a presença de Jesus pelo lucro que os porcos oferecem. Alguém creu lá, vou liberar de novo. É alguém que está tão acostumado a lucrar com aquilo que é imundo que rejeita a presença de Jesus. É alguém que está dizendo, Jesus, até libertou o homem, mas acabou com o meu lucro. Pelo amor de Deus, gente. O homem endemoniado não era ruim só para ele, não, era ruim para a cidade. Porque quem é que queria sair na rua com um homem desse a solta lixo? A cidade era privada. Quando Jesus libertou o homem, a cidade teve liberdade. Só que alguém rejeitou a liberdade porque arrancou deles o lucro de porcos. Vai doer, mas trata. É por isso que tem gente que rejeita Cristo. Por quê? Porque Cristo, quando efetua uma libertação, Ele arranca de nós algumas coisas. E às vezes é difícil se libertar de algumas coisas. Por quê? Porque até é imundo, mas traz lucro. E o céu está dizendo, eu não estou nem aí para o teu lucro. Essa é a noite de mandar os porcos embora. Aí alguém olha e diz assim, Jesus, trouxe prejuízo, sai da cidade. Isso aqui é muito sério. Alguém está expulsando Jesus, gente. Sai da cidade. Jesus está se preparando para sair. E vou encerrar. Jesus está se preparando para sair. Só que aí o texto de Marcos capítulo 5, versículo 15 vai dizer, chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, diga comigo, sentado, vestido e em perfeito juízo. E o texto diz, e temeram. Como eu gosto disso. Assentado porque agora ele tem paz.
não está mais agitado. Você lembra que ele só vivia andando para cima e para baixo e gritando? Só que agora ele está sentado, ele tem paz. Adonias, por quê? Porque a primeira coisa que Jesus vai fazer quando entrar no cenário da tua aflição é trazer paz para a tua mente. Quando Jesus age no cenário da nossa aflição, ele traz paz. Qual é a segunda coisa? Vestido. Você lembra que ele andava nu? Quem anda nu não tem moral. E eu disse para você que ele não tinha mais identidade. Sabe o que Jesus está fazendo com esse homem? Está restaurando a moral. E está restaurando a identidade. Lá vai a palavra. Quando Jesus pisar no cenário da tua aflição, ele vai trazer tua moral de volta. E ele vai trazer tua identidade de volta também. Escute isso aqui. Ó, e o texto diz: e em perfeito juízo. Em perfeito juízo quer dizer o quê? Mente transformada. Até porque a obra de Cristo não se caracteriza pela paz que Ele nos dá. A obra de Cristo não se caracteriza pela transformação que Ele faz em nós, visualmente. Roupa restaurada, identidade, não. A obra de Cristo se caracteriza por uma coisa. Qual? Mente transformada. É por isso que Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Jesus está dizendo para alguém essa noite é: se a mente for transformada, as práticas são transformadas. Se as práticas são transformadas, as consequências serão outras. Porque não adiantaria de nada, pastor, libertar o exterior do homem e o interior continuar aprisionado. Não adianta sair de ambientes que a tua mente está presa. Agora, se Deus libertar a tua mente, nenhum ambiente é capaz de prender teu corpo. Por isso que Jesus liberta o homem e restaura ele. Por quê? Porque só Jesus é capaz de restaurar o teu melhor estado. O pastor levantou a mão, vou liberar de novo. Só Jesus é capaz de restaurar o teu melhor estado. Eu não sei quem vai crer nessa palavra, mas eu vou liberar. Porque teve gente que entrou aqui, talvez disse assim: talvez eu não volte a cantar como antes, talvez eu não volte a pregar como antes, talvez eu não volte a ser como antes na presença de Deus. Mas a palavra que Deus me trouxe para liberar para alguém essa noite é: você talvez não volte a ser como antes mesmo. Você vai ser melhor do que um dia você já foi. Você vai pregar mais, você vai cantar mais, você vai servir mais. Se prepara para viver a melhor época da tua vida. Escuta, o homem fica grato, gente. E a última aplicação: Jesus interferiu na vida do homem, sim ou não? Sim ou não? Sim. E agora esse homem tem um testemunho. Ele vai correr para Jesus e vai dizer assim: meu amigo, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus vai dizer: ô meu filho, a intenção até é boa. Eu sei que você quer me seguir, eu sei que você está grato, mas eu acho que você não entendeu o motivo da libertação. E qual foi, Jesus? Eu não vim só te libertar, eu vim fazer de você um missionário aqui. Jesus não vai deixar eu ir contigo? Não, mas vou te dar uma missão. Qual? Vai pelas cidades de Decápolis e anuncia por aí como o Senhor foi misericordioso contigo e como Ele transformou a tua vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para o homem: grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o teu santo nome, Jesus. Ah, como eu queria que alguém entendesse isso. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas Jesus,
Jesus sobre os inimigos. Jesus sobre a escuridão. Jesus pela minha família. Eu clamo o teu santo nome, Jesus. É a última aplicação agora. Aí, Tayane, talvez alguém olhava esse homem ingrato no meio da rua e dizia: meu filho, por que você está feliz assim? Por que você está cantando desse jeito? Por que você está louvando a Deus desse jeito? Aí o ex-endemoniado ia olhar para essa pessoa e ia dizer: é porque eu fui liberto. Ah, é? Você foi liberto? É, fui liberto. Quem é liberto tem que ter testemunho para contar. Mas eu tenho testemunho para contar. Ah, é? Então me conta o testemunho. Aí o ex-endemoniado começava: eu andava pelos túmulos gritando e clamando, morava no cemitério, me feria com pedras, andava nu, caminhava pelos desertos, vivia de forma miserável, meu destino era total destruição até que chegasse a morte. Mas um homem chamado Jesus, mais um homem chamado Jesus, mais um homem chamado Jesus pisou na terra da minha aflição e resolveu interferir na minha vida. Hoje eu tô aqui assentado, vestido e em perfeito juízo. E eu pergunto para a fonte de água viva: quem seríamos nós se Cristo não tivesse interferido na nossa vida? Talvez essa hora você estava no baile, talvez essa hora você estava no tráfico, talvez essa hora você estava perdido, talvez essa hora nem aqui você estava, mas Jesus resolveu pisar na terra. Jesus pisou na terra da tua aflição. Jesus pisou na terra da tua aflição. O diabo talvez disse: vai morrer perdido, mas Jesus resolveu pisar na tua gadara. Ai, quem tem o grito de glória, levante a tua mão e abre a boca. Ele pisou na tua cidade, ele pisou na terra da tua aflição. Aí eu me lembro do que diz João capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, se pois o Filho vos libertar, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, verdadeiramente sereis livres. Lá vai a palavra para alguém: toda a cadeia que te amarrava até hoje acabou de ser quebrada agora. Tá caindo por terra 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 agora. Receba a libertação na mente, receba a libertação na alma. O Filho de Deus se manifestou para desfazer todas. Quem tem um grito de glória pode abrir a boca. Quem tem um grito de glória pode abrir. Eu quero te convidar a abrir a boca agora por 30 segundos, porque enquanto você glorifica, o céu está quebrando cadeias agora. Correntes estão caindo por terra agora. Jesus resolveu pisar. Ele está pisando na fonte de água viva hoje. Ele está pisando na fonte hoje. Receba libertação agora. Quem tem glória aumenta o volume. Quem tem aleluia aumenta o volume. Quem é de línguas estranhas já está liberado. Releva-se camantera proma e delemandara cheia. Jesus, eu tô ouvindo barulho de cadeias quebrando agora. Eu tô ouvindo barulho de correntes caindo ao chão agora. Toda a prisão que te amarrava tá caindo agora. Tá caindo agora. Tá caindo agora. Tá caindo por terra agora. Seja liberto. Seja liberto. Seja. Leva-se andare proma cantara vacheia. Uremanda lava cheia. E revasica promante revarachanda. Quem é de línguas estranhas pode abrir a boca. Quem é de línguas estranhas pode abrir a boca. Quem é de línguas estranhas já está liberado. Você que é do glória, abre a boca, porque Jesus está te dando liberdade hoje. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Você
libertado. Você não vai ficar aprisionado. Essa cadeia quebra hoje. Fica de pé glorificando o nome de Jesus. Eu encerrei. Delevasse andar amarraia. Ih, gente, tem uma nuvem de glória sobre nós aqui. Calamantaravachandaramarraia. Quem é do mistério, liga comigo agora. Porque cadeias vão ser quebradas essa noite. Correntes vão cair por terra essa noite. O domínio do adversário vai acabar, é hoje. Jesus chegou antes do que ele previu. Jesus chegou antes do esperado, para dizer: bate em retirada agora. Bate em retirada agora. E quem tem glória está liberado. Enquanto a Tayane vai cantar, você pode continuar glorificando o nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas aqui, pastor Eduardo. Você vai ouvir testemunhos nessa casa de gente que foi liberto. Essa noite é a noite de libertação nessa casa. O céu está dizendo: o inimigo pensou que ia te prender, mas o Filho de Deus se manifestou para isso. É para desfazer as obras do diabo. Enquanto essa igreja glorifica, obras do diabo estão sendo desfeitas agora. Até porque forte não é quem faz, forte é quem desfaz. Abre a boca. Abre a boca, porque tem glória de Deus descendo aí. Abre a boca, porque a libertação de Deus te alcançou. Quem é liberto consegue ser grato. Quem é liberto tem glória na boca para liberar. Quem é liberto tem adoração. Receba a libertação agora. Seja liberto, seja livre, seja livre. Em nome de Jesus eu profetizo: essa cadeia que te prendeu até hoje não te prende nunca mais. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Eu falo Jesus. Fortalezas agora. Vento à luz brilhar. Ele está quebrando fortalezas agora. Toda fortaleza da mente caia por terra agora. Toda fortaleza do adversário cai por terra agora. Tudo aquilo que o inimigo arquitetou cai por terra agora. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vento à luz brilhar. Isso, olha lá. Olha a glória de Deus aí. Grite, olha a glória de Deus aí. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Canta isso. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família. Jesus, eu que clamo glória é essa? santo nome. Receba agora. Jesus. Libertação da mente. Seja livre. Grite agora. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família. Jesus. Eu clamo teu santo nome. Pode ser. Jesus. Já vou encerrar, pastor Eduardo. Mas eu preciso fazer algo que o céu está falando comigo aqui agora. Alamandaravachandaramarraia. Elemante camante promanasciandarehemaia. Eu preciso fazer um convite para alguém. Teve gente que entrou aqui e está se sentindo aprisionado por correntes malignas. O céu está dizendo: essa é a noite de você fazer essas cadeias quebrarem. Se posiciona, sai do teu lugar e corre pro altar agora, agora.
Eu preciso entregar o microfone. Eu preciso entregar o microfone, mas tem gente que entrou aqui e está se sentindo aprisionado, está se sentindo uma opressão dentro de si. E o céu está dizendo: essa é a noite que a cadeia do inimigo cai. Essa é a noite que o plano do inimigo perde força na tua vida. Sai do teu lugar e corre pro altar. Eu quero orar pela tua vida. Sai do teu lugar e corre pro altar. Baixinho, você já vai voltar. Sai do teu lugar e corre pro altar, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu sei que tem gente aqui que precisa vir, porque o céu falou comigo e até sei quem é, só não vou apontar. Mas sai do teu lugar, toma essa posição agora, toma esse posicionamento agora. Sai do teu lugar e corre pro altar, porque essa cadeia vai quebrar. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. A primeira já chegou aqui, eu sei que tem mais. Sai do teu lugar agora, porque essa cadeia não vai resistir o poder de Deus, não. Jesus atravessou a margem para dizer: eu vou trazer libertação. Tem mais gente para vir, tá esperando o quê? Sai do teu lugar agora e corre pro altar. Sai do teu lugar agora e corre pro altar. Tem cadeias que vão ser tem gente chorando aqui, gente. E tem mais gente para vir, pastor Eduardo. Eu vou esperar mais um pouquinho. Pode sair do teu lugar. 2 pessoas se decidiram primeiro do que você. Sai do teu lugar agora e corre pro altar, porque o céu quer quebrar essa corrente na tua vida. O céu quer quebrar essa cadeia. O céu quer revogar o poder do adversário sobre a tua vida. Eu vou te aguardar. Fica ligado aí, igreja, porque tem mais gente para vir. Mas algumas cadeias precisam ser quebradas agora. E o céu acabou de falar comigo: Adonias, diga para a fonte levantar as mãos e dar 1 minuto de glória, porque enquanto eles abrem a boca, há poder no clamor da igreja. Enquanto eles abrem a boca, cadeias serão quebradas agora, e pessoas vão conseguir sair do lugar para vir pro altar receber oração. 0 instrumentos agora. 0 instrumentos. Eu quero convidar os crentes de glória da fonte para abrir a boca por 1 minuto agora. Abre a boca para dar glória. Você que trouxe glória está liberado. Abre a boca, porque a cadeia vai quebrar agora. Essa cadeia não vai segurar mais você. O inimigo pensou que ia te oprimir essa noite, mas não vai não, porque o Filho de Deus se manifestou para quebrar essas cadeias agora. Toma coragem, sai do teu lugar e corre pro altar. Toma coragem, sai do teu lugar e corre pro altar. Isso aqui não é vergonha para ninguém não. Vergonha é viver aprisionado achando que está tudo bem. Jesus te trouxe para dizer: eu vou quebrar essas cadeias hoje. Jesus, eleva-se andar amarraia e reva-se camantaravacheia. Elemina-se andar amarraia. Essa cadeia vai quebrar em nome de Jesus. Essa eleve-se andar amarraia. Eu queria os vasos de língua estranha comigo agora. Eu queria os vasos do glória ligado comigo agora, porque Jesus está quebrando cadeias aqui. Liz, pelo amor de Deus, vem cá dar um abraço nessa menina aqui. Dá um abraço nessa menina, porque tem cadeias que vão quebrar diante desse abraço agora. Vão quebrar diante desse abraço agora. Jesus vai te usar para quebrar cadeias na vida dela. Eu vou te aguardar, hein? Mas enquanto você não vem, a Tayane vai cantar e eu vou orar por essas vidas. Mas eu sei que tem mais gente para vir. O céu fala comigo: Adonias, pode chamar porque tem. Só que tem gente que não quer sair do lugar, mas essa cadeia quebra em nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no nome do pastor Eduardo, é no nome de Jesus. Pode cantar, Tayane, baixinho. Eu vou orar por essas vidas, estenda as mãos. Jesus da glória. Seu nome é poder. Isso, estenda as mãos e fecha os olhos agora. É cura. Porque enquanto a gente estiver orando, Jesus vai trabalhar aqui.
Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor decidiu se movimentar para acabar com o domínio do inimigo na vida de alguém. Porque o inimigo pensou que ia dominar durante muito tempo. O inimigo pensou que ia fazer o que quisesse. Ele pensou que o domínio era dele. Mas o domínio do inimigo só dura até o Senhor resolver se manifestar. E essa noite o Senhor se manifestou para nós aqui nesse culto. O Senhor está se manifestando na fonte de água viva e está dizendo: essas cadeias não permanecerão de pé, essas correntes não permanecerão de pé. O inimigo vai ter que bater em retirada. Ele não vai ter outra alternativa a não ser cair fora da tua casa, cair fora da tua vida. Jesus chegou para mudar o quadro. Jesus, eu quero te pedir, muda agora. Quebra essa cadeia agora, muda essa sentença agora. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E graça é favor imerecido. Aonde o diabo estava dominando, eu profetizo: o domínio do diabo cai por terra agora. Isso, pode vir. Vem, pastor Eduardo. Pode vir, Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Adora, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão. Declare, declare. Jesus pela minha família. Levante a sua voz. Eu clamo teu santo nome. Oh, aleluia. Declare. Seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem com a luz brilhar. Levante a sua voz. Declare isso. Seu nome é levante as suas mãos para o alto. Aplauda o Senhor, querido, aplauda Ele.